Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a esse nosso encontro aqui no canal do Espiritismo 24 Horas. Esse encontro de domingo, espero que todos estejam bem, espero que todos tenham tido um domingo maravilhoso na medida do possível. Boa noite, Gilberto, boa noite, Andréia. Vamos chegando, vamos se apresentando. Olá, meu amigo Sobreiro, logo nós já passamos a palavra a você. Boa noite, Runer, boa noite, Geisa. Meus amigos, algumas considerações iniciais. Primeiro, nós gostaríamos de pedir que a interação faz com que o Instagram ele espalhe a live para mais e mais pessoas. Portanto, nós gostaríamos de solicitar, se possível for, se houver confortabilidade. Pri, boa noite, tudo bom? Se houver confortabilidade no coração de vocês, que vocês pudessem convidar outras pessoas. Olá, Thaís de Curitiba, tudo bom? Então, como é que nós fazemos esse convite? Aqui embaixo, você está olhando a tela do seu celular, aqui embaixo nós vamos ter uma setinha que ela parece uma pipazinha, que ela está meio viradinha assim, a 45 graus. Clica nessa setinha, vai abrir a sua lista de contatos. E aí você vai enviando essa live para as outras pessoas, porque quanto maior for o número de interação, mais o Instagram vai permitindo, vai possibilitando que a live seja anunciada. Ele vai criando uma corrente. Boa noite, mãe. Eu viro Emília, minha mãe, para quem não sabe. Boa noite, mãe. Boa noite, Fábio de Mogi das Cruzes, tudo bom? Boa noite para Mona Ribeiro, boa noite para Eliane. Então, por favor, meus amigos, para nos auxiliar, porque nós precisamos desse engajamento, para nos auxiliar, aperta o botãozinho, eu posso contar com vocês? Aperta essa pipinha e sai distribuindo, sai enviando para os seus contatos. Hoje nós teremos aqui o nosso grande amigo, grande irmão, profundamente sábio, profundamente conhecedor de Kardec. Sempre ouvi-lo falar é sempre um engrandecimento para o nosso espírito, que é o André Sobreiro, e ele vai conversar conosco sobre a lógica do Livro dos Espíritos. E eu quero dizer, prestem atenção nisso que eu vou dizer. Nós gostaríamos que hoje a nossa live fosse um bate-papo. Portanto, enviem perguntas, solicitem, façam questionamentos. O que a gente pede é que os questionamentos eles possam ser mais resumidos, para que a gente consiga ler com uma maior claridade e consiga responder. Então nós queremos esse bate-papo. Já fiz 2 pedidos aqui. O primeiro é espalhar a live, é apertar na pipazinha aqui e convidar os amigos. O segundo é que seja um bate-bola hoje entre vocês, o Sobreiro e eu, e que as perguntas possam aparecer, possam surgir. É uma oportunidade abençoada de conversarmos sobre o Livro dos Espíritos. E o terceiro aviso que eu gostaria de dar, antes de começarmos esse nosso bate-bola, é que os nossos grupos, Thalita e André, tudo bom? É que os nossos grupos Momentos de Paz no WhatsApp estão a todo vapor. Hoje nós já criamos o 5º grupo, então façam as contas, 257 vezes 4 mais o 5º grupo criado. São pessoas que estão conhecendo o grupo, que estão gostando, que estão espalhando as mensagens que nós deixamos lá. Quem quiser participar desses grupos, lembrando aqui que são grupos fechados, só os administradores postam, não tem perigo de conversa paralela. Quem quiser participar destes grupos, envie um pedido no nosso direct. Eu quero participar dos grupos Momentos de Paz, que nós enviaremos os links. Feito os avisos, a leitura inicial do livro Endereços da Paz. Hoje nós vamos para a mensagem de número 15, Oportunidades. Alguém disse a ele que o via na condição de um homem carregado de influências menos felizes. Entretanto, disse-lhe o mentor: boa noite, Los Bruxitos. Filho meu, que me diz de um ônibus ou de um carro vazios, de uma casa ou de um templo vazios? O Senhor sabe quando a criatura se vê ameaçada pela carga que carrega e providencia meios de auxiliá-las. Olavo, boa noite, saudade, meu amigo. Qual ocorre com um caminhão superlotado que a autoridade do trânsito observa e reajusta. E sorrindo, agradeçamos a Deus pelo fato de estar você carregado pela oportunidade em auxiliar. Dizem que uma estrela, suportando vasta região de trevas no espaço, pediu a chama da vela para que a substituísse em uma sala escura. Vamos agora então. Boa noite, Gouveia, tudo bom?
Por favor, meus amigos, mais uma vez, apertem a pipinha, convidem os seus companheiros, convidem aí os seus amigos de Instagram. Nós vamos fazer o convite, Valquíria, boa noite, tudo bom? Ao nosso amigo André Sobreiro. Estamos apenas aguardando que ele aceite, então, a nossa solicitação. Fala, meu irmão, tudo bom? E aí, Caboclo, como é que tá? Bom demais, saudade de você, meu querido. Como é que estão as coisas? Tudo tranquilo, graças a Deus. Graças a Deus, amém. Fique à vontade, a sala é toda sua. Vamos agradecer o convite, né, Uriel? Obrigado por ter lembrado da gente. Agradecer a presença de cada um dos amigos. Diz o Instagram que nós estamos em 91 nesse momento, 93 agora. E externar a nossa alegria de rever você, mesmo que seja virtualmente, e rever alguns amigos que estão presentes, né? E conversar sobre a obra de Kardec, para mim é sempre um prazer. Eu gosto muito e sei que Kardec tem muito a ofertar para nós espíritas. O entendimento da obra de Kardec ajudaria a gente a entender a doutrina espírita de uma forma mais profunda. Então eu agradeço muito o convite e espero corresponder. Amém. Com certeza corresponderá e muito. É o que eu sempre digo sobre ele. Digo aqui, por favor, não com qualquer nota de hipocrisia ou de um verniz social. O conhecimento que você tem de Kardec, acompanhando os evangelhos e os estudos do Livro dos Médiuns, que comecei a acompanhar agora, uma das bênçãos desta quarentena, o conhecimento que você tem das obras de Kardec é maravilhoso. A lógica com que você trata as obras de Kardec é incrível, é inenarrável. A alegria é toda nossa. Tem um sem graça me chamando de palmeirense por causa do fundo verde aqui, não gostei não. Eu achei que você ia gostar, rapaz, eu já estava até feliz. Né? De jeito nenhum. Carla Rezende, nossa amiga. Ai, ai. Como eu disse aqui, para a gente fazer esse bate-bola, os irmãos que quiserem perguntar, quiserem trazer questionamentos, que fiquem à vontade, porque a sua fala sobre a lógica presente em O Livro dos Espíritos, com certeza será engrandecedora e enriquecedora para todos nós. Deus permita. Mergulhando no tema, então? Mergulhando no tema, vamos que vamos. Então vamos lá. Todos nós sabemos aqui que Kardec dividiu, vamos dizer assim, o Livro dos Espíritos em 4 partes. E ele chamou de livro 1, livro 2, livro 3 e livro 4. Muitas vezes nós nos surpreendemos nos referindo a elas como primeira parte, segunda, terceira e quarta partes, o que não é um problema, mas se nós quisermos entender a lógica do Livro dos Espíritos, a gente tem que entender o que cada uma dessas 4 partes fala e por que elas estão divididas ou constam dessa parte, dessa ordem, para que a gente possa entender bem como é que o livro foi construído. Tá? A ordem das 4 partes, ela resume toda a lógica do Livro dos Espíritos. E quando nós nos referimos a Allan Kardec, nós nunca podemos nos esquecer que nós estamos lidando com um grande pedagogo, né? Nós temos comentado isso em alguns estudos, em algumas palestras, que nós lidamos com um pedagogo que aprendeu pedagogia diretamente com Pestalozzi. Nós estamos nos referindo a um pedagogo, no caso Allan Kardec, com livros escritos. Antes de assumir a tarefa de codificar a doutrina espírita, Allan Kardec já era professor, já era pedagogo, já tinha o seu trabalho, ganhava o seu pão, dando as suas aulas, e quem assistiu o filme Kardec, vai se lembrar disso, né, dele dando aula na Paris do século XIX. E o senhor Hippolyte Léon Denisard Rivail, todos nós sabemos o nome de Allan Kardec antes de assumir o pseudônimo, né, e iniciar o seu trabalho de codificação da doutrina espírita. Ele tinha livros escritos, livros pedagógicos de boa vendagem, muitas vezes adotados por escolas de Paris. Então as escolas parisienses, algumas escolas parisienses, adotavam os livros de Kardec como sendo o livro oficial da escola. Então, antes de iniciar o seu trabalho de codificação da doutrina espírita, Allan Kardec já tinha o seu trabalho já trabalhava como pedagogo, já exercia essa profissão e era um mestre na arte
de organizar o ensino de uma forma que nós, os seus alunos, ou mesmo os alunos dele, né, em Paris, conseguissem entender de forma mais fácil o conteúdo que ali viria. Então, ao dividir a obra em 4 partes, é óbvio que um pedagogo desse nível usaria pedagogia, usaria lógica, usaria didática, que nada mais é do que a técnica de ensino. A tentativa de entender a ordem desses 4 livros resume a tentativa de entender o Livro dos Espíritos como um todo, e nos mostra também a necessidade e a bênção, vamos dizer assim, de entendermos a doutrina como um todo, porque nós sabemos que o Livro dos Espíritos é a obra mais abrangente de Allan Kardec. E ela resume toda a doutrina espírita. Se nós nos lembrarmos da segunda introdução no Livro dos Espíritos, né? Antes de Kardec começar a fazer a pergunta para os espíritos, tem um texto chamado Prolegômenos, e antes dos Prolegômenos tem um texto grande, na verdade dividido em 17, ou se você quiser, né? 17 textos menores chamados Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. Em um deles, Kardec diz claramente que nesse livro está a doutrina espírita. Então veja que, se nós não tivermos condições financeiras, de tempo, de paciência, ou qualquer que seja aí a justificativa para estudarmos todas as obras de Allan Kardec, Uriel e amigos, 102 amigos agora, se nós tivéssemos a paciência para estudar profundamente o Livro dos Espíritos, já seria um grande negócio. Uhum. Concordo plenamente, e eu gostaria de pegar um gancho aqui, quando você fala paciência para estudar. Olha que interessante como é que as coisas vão se encadeando, meu amigo. Ontem eu estava conversando com a minha mãe, e a minha mãe é professora de português, não sei se você sabe disso. Acho que você sabe, né? E aí a minha eu conheci mãe sua mãe lá em Pratinha, mas não falou nada sobre ser professor. Professora de português aposentada. Ela está vendo agora, eu vou falar aqui, mais de 60 anos de profissão, ela vai brigar comigo daqui a pouco. Vai. E aí a minha mãe, ela falou uma coisa muito interessante ontem, ela virou uma das milhares de coisas interessantes que minha mãe falou, uma delas foi que quando ela estava na escola, ela ficava impressionada, né, que os alunos pegavam aqueles livros gigantescos e passavam 2 dias e eles falavam, já li o livro de série, era para 6ª série, 7ª série, hoje fala ano, né, não fala série mais. Aí ela rindo. E aí ela virou e falava assim, os alunos falavam, já li o livro, de não sei quantas mil páginas. E aí ela perguntava, mas você entendeu? Mas você compreendeu? Então, quando você nos traz essa questão de termos a paciência para estudar, é um estudo, meus amigos que estão aqui, o Paulo, que está repetindo o seu ensinamento, nos escutem, meus amigos. É um estudo que nós vamos fazer a vida inteira. Se você quiser sentar e ler ele de um sábado para o domingo, eu vou falar de mim, quando eu vou trazer o Evangelho segundo o Espiritismo. Sobre ele, se eu estiver falando demais, me interrompa, por favor. De forma alguma. Eu trabalhava como estagiário no Poder Judiciário. Minha vida inteira eu trabalhei no Poder Judiciário. Eu era estagiário do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o tempo livre que eu tinha, eu lia o Evangelho segundo o Espiritismo. Em uma semana, eu li o Evangelho segundo o Espiritismo de cabo a rabo. E aí eu cheguei para um amigo já mais experienciado, virei para ele e falei assim, nossa, mas tranquilo demais, já li o Evangelho de cabo a rabo. Aí ele virou para mim e falou assim, e o que você entendeu? E o que você compreendeu? E aí, dali, eu tinha na época 20 anos, dali eu percebi que é um estudo, e aí nós pedimos muita paciência, porque quando você começa a ler o Livro dos Espíritos, tem muita coisa que você vai voltar alguns anos depois, e só lá na frente você vai começar a compreender. É um estudo, como é um estudo de lógica, é um estudo lógico, é um estudo que é para a vida inteira, gente. Não precisa ficar desanimado quando abrir a primeira página, porque eu vejo muita gente desanimar. Abre a primeira página, introdução, os prolegômenos, lê 3, 4 páginas e fala, meu Deus do céu, eu não vou sair do lugar. Rapaz, é para a vida inteira. Não, minto. É para essa vida presente e para a existência inteira. Concorda, meu amigo? Concordo plenamente. Eu não quis te interromper para não ser mal educado, mas numa encarnação nós não vamos entender isso, não. Isso vai longe aí. E se você quiser entender, ou se nós quisermos entender o quanto nós entendemos ou não da leitura de um livro, né? Como você falou, pegou o Evangelho, leu em uma semana, é só você tentar voltar com a memória e falar, deixa eu ver o que eu lembro do que eu li. E como a leitura rápida ela é superficial, não tem como evitar isso, a gente vai perceber que a gente não guardou praticamente nada. Olha que interessante, uma grande amiga, embora apenas virtual, mas
está sempre com a gente, a Silvana Lima. Ela fala, ela está nos lembrando que os livros de Kardec têm versão audiobook, né? Que hoje você pode comprar o CD, ou comprar o DVD, ou não precisa nem da mídia mais, né? Hoje você encontra esses livros, talvez encontre até no Deezer, no Spotify, da mesma forma que os áudios da Rede Amigo Espírita têm sido muito escutados. Eu tenho tido um retorno muito grande do estudo do Livro dos Médiuns, que você citou, de um pessoal que escuta pelo Spotify. Olha. Então hoje a modernidade tem nos trazido isso, gente. A Silvana está nos lembrando, né, dos audiolivros, que hoje você não precisa nem comprar o CD ou o DVD mais. Hoje você baixa pela internet, paga a editora, e ela te dá o link de download, você vai e faz o download. É extraordinário você pensar nos recursos que nós temos hoje, né? Então a Silvana nos lembrou esse detalhe, né? Dos livros de Kardec estarem hoje em audiobook. Ela está nos lembrando mais uma vez aqui no chat que no YouTube tem quase todas as obras de Kardec, só que elas estão gravadas num vídeo grande, de muitas horas. Se você baixar em MP3, vai dar um áudio só de muitas horas. Mas tem até gratuito no YouTube. Então, quer dizer, hoje não se esclarece quem não quer. A verdade é essa. A verdade é essa. Isso mesmo. Outro amigo aqui lembrando, o underline Andini, que é o aplicativo Kardecpedia na Play Store. Gente, exatamente. E o Kardecpedia é maravilhoso, que você clica lá, Livro dos Espíritos, que assunto você quer, que você clica o assunto. E ele vai abrindo chavinhas e ele vai trazendo para você perguntas. Então, não se instruir hoje não é porque não existem meios. Os meios estão aí disponíveis para todos nós. Eu gostei muito que uma irmã virou e falou que eu vou voltar a estudar. Volte a estudar. Eu costumo dizer o seguinte, para mim, Sobreiro, eu sou meio burro, tá? Eu não nego isso em ninguém, eu sou meio lento. Também não sou grande coisa, não? Para mim, uma das leituras mais complexas, que eu acho que eu falo com a região, que eu vou e volto, eu acho a Revista Espírita muito complexa. Gente, se você lê uma página por dia, você já fez um avanço. Então não pode desanimar. Não pode desanimar, porque seu cérebro vai acostumando. Ele vai acostumando aquelas leituras. Então, por favor, se eu posso fazer um apelo aqui, vai entrando no ritmo. Se eu posso fazer um apelo aqui, não desanime, porque a constância gera um encadeamento de ideias na sua mente que quando você percebe, a compreensão já começa a ser construída. E não é essa a tarefa de um pedagogo? Não é essa a tarefa daquele que ensina? Não vamos nos esquecer que Kardec ensina com lógica justamente para o nosso cérebro ir acostumando. Para o nosso cérebro já ir se adaptando. Ele vai... Sobre, eu peguei o pão de queijo aqui, agora eu empolguei, meu Deus do céu. Daqui a pouco você empolga também. Ele vai, veja bem, ele começa do amplo, na primeira pergunta, o que é Deus, e ele vai depois subdividindo. Se você consegue montar um quadro esquemático na sua cabeça, como se fosse um professor quando você está na escola. Se você quiser colocando setinhas em cada assunto tem uma interdependência para correlacionado com o que ele já tratou. Ele não vai tratar uma coisa lá na frente que ele não construiu uma base. Só para terminar o que eu falo aqui, sabe o que eu acho interessantíssimo do Livro dos Espíritos e da doutrina como um todo? Que ela é um edifício. E edifício, aí as pessoas falam assim, o edifício começa da base. Não, o edifício não começa da base. O edifício começa primeiro de você limpar o terreno. Primeiro você limpa o terreno. Primeiro você faz uma capina no terreno. Primeiro você tira o que tem naquele terreno. Você vai desconstruindo ideias. É isso que a doutrina faz. Desconstrói para depois, isso para mim, para depois ela traz uma base, aí ela vai construindo aquele primeiro andar, vai construindo o segundo, até chegar onde a gente consegue. Vai, meu irmão. Isso é tão importante, Uriel, que o próprio Kardec falou isso e pouca gente percebeu. Ele fala para nós estudarmos a doutrina espírita sem preconceito. O que é o preconceito? É a ideia pré-concebida. Porque se nós estudarmos o espiritismo com ideias pré-concebidas, a gente não vai aprender a doutrina. A gente vai ficar procurando pedaço de texto que prove que a nossa ideia está correta. Então veja, você não está estudando, você está manipulando informação. Inclusive ele vai falar isso sobre o Novo Testamento, você vai lembrar disso, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala que tem muito versículo de Novo Testamento que virou expressão proverbial. Ou seja, virou um provérbio que a pessoa cita para justificar a ideia dela, fora de contexto, e fora de contexto, meu filho, a frase tem o significado que você quiser. É totalmente manipulável, né? Então ele vai falar a mesma coisa que você falou.
Exatamente. E o interessante aqui, e aqui talvez eu vou entrar numa questão um pouco mais profunda. Nós falamos das 3 revelações e a doutrina sendo a 3ª revelação. E eu quero pegar um gancho do que você nos trouxe. Veja bem, o que precisa ser descortinado para o espírito humano em evolução é uma coisa só, mas depende do entendimento de cada um. E veja bem, aqui eu vou trazendo a minha opinião sobre ele, me corrija, por favor. Quando nós tivemos Moisés, nós precisávamos de um legislador. Nós precisávamos de uma questão um pouco mais rígida. O Cristo, nós precisávamos de um entendimento de um Deus como Pai, do amor. E é aquilo que é o primordial, o primacial. A época de Kardec, que é a 3ª forma de nós entendermos isso que está pairando sobre nós tínhamos um materialismo ingente. E as pessoas precisavam trabalhar com lógica. E é por isso, na minha modesta opinião, que o trabalho é feito todo no que se refere à lógica. Eu comparo, meu amigo... Você já jogou videogame na sua vida? Acho que já, né? Bastante ou não? Jogo até hoje. Joga até hoje igual eu. Eu comparo a fase de um videogame. Você vence uma fase, você adquire possibilidades para ingressar na outra e para ir vencendo. E é isso que foi acontecendo conosco. É essa comparação que eu sempre faço. E aí a gente vai entender a pedagogia de Kardec, né? Ao desenvolver as ideias de uma forma que, se a gente entender bem a primeira etapa, a gente entra com mais facilidade na segunda, né? Inclusive, a lógica do Livro dos Espíritos, que a gente vai começar a discutir, ela respeita isso. Vamos mergulhar nela, então? Então, vamos lá, irmão. A primeira parte, ou o livro 1, Kardec vai discutir as causas primárias. Evidentemente, como você disse, ele vai começar discutindo o que é Deus, as propriedades, os atributos. Ele vai discutir Deus. E veja que a nossa intenção de início não é ficar citando perguntas à torta e à direita, porque nesse momento não cabe tanto esse contexto. Nós vamos ficar só com a lógica mesmo, tá? Segundo capítulo é os elementos gerais do universo, e esse capítulo ele é mais importante do que parece, Uriel, porque ele tem aqui um componente importante que vai ser importantíssimo quando nós formos estudar a obra na qual as ideias do livro 1 ou primeira parte se desenvolvem. Porque se nós não entendermos espírito e matéria, aquele triângulo, aquela tríade, né? Deus, espírito e matéria, vai ser impossível nós entendermos o livro onde a primeira parte se desenvolve, que é a Gênese. Porque quando a Gênese vai discutir os milagres, você tem que entender o que é o princípio material, o que é o princípio espiritual. Então veja que isso está envolto numa lógica extraordinária. Herculano Pires já nos diz há muito tempo atrás, e o Cosme Massi com suas pesquisas confirma essa teoria, que o livro 1 de O Livro dos Espíritos, ou primeira parte, que é a que nós estamos discutindo nesse momento, vai se desenvolver na Gênese. Então nós vamos entendendo que, sem entender esses princípios, princípio material, princípio espiritual e, acima disso tudo, Deus, a gente nunca vai entender a Gênese, a transformação de matéria através da vontade do Espírito. Só que tem um segredo aqui, né? A primeira parte, ou livro 1, que termina na questão 75, porque a questão 76, como nós sabemos, é a primeira questão da segunda parte, ou do livro 2, até na questão 75, ou seja, em toda a primeira parte, o Espírito, ele tem que ser escrito com letra I minúscula, e pouca gente se atentou para isso. Se nós olharmos lá na Kardecpédia, qualquer questão ou qualquer texto do livro 1, e clicarmos em cima do texto, vai ter uma opção legal. Tem um botãozinho escrito assim, comparar textos. Então você tem que marcar 2 para fazer a comparação, ou até 3. Se você marcar lá o português, o francês, e clicar em comparar, ele vai abrir uma outra aba, comparando o texto, a pergunta, por exemplo, a pergunta 1, o texto em português e o texto em francês. É interessantíssimo, pouca gente se atentou para isso. E no francês, lá, mais próximo dos originais de Kardec, até a questão 75, o espírito está escrito com E minúsculo. Porque o espírito com E minúsculo não é você, que embora encarnado não deixamos de ser espírito, e não é o espírito desencarnado que nos rodeia nesse instante.
ainda é o princípio inteligente do universo, ou seja, o mundo das ideias, do pensamento, desculpe, do planejamento, enfim, é o ato de pensar e de que forma a gente norteia o nosso entendimento desse mundo do pensamento. E matéria lá é tudo que não é espírito, ou seja, é tudo que não pensa. Então veja que o entendimento de espírito e matéria é muito importante e pelo menos o espírito na primeira parte é trabalhado de uma forma diferente. Não é a individualização do princípio inteligente, que no caso eu e você e mais quase 90 pessoas que estão conosco na sala nesse momento, fora os desencarnados, né? O espírito ali é referente à ideia, referente a pensamento, e matéria é tudo que não é pensamento. E aqui tem um segredo importante. Estudar matéria não é problema da doutrina espírita, ao contrário do que as pessoas pensam. Então as pessoas ficam misturando física quântica, química com doutrina espírita, e estudar matéria é problema ou é função da nossa ciência formal. A ciência formal, a ciência tradicional está aí para isso. Então a física quântica estuda a matéria, a física não quântica, né, a física geral estuda a matéria, a química estuda a matéria, a medicina estuda a matéria, a biologia estuda a matéria, né, muito mais apegada à matéria que tem vida biológica, a medicina ao corpo especificamente, a saúde. Antigamente era a doença, hoje já é a prevenção da doença, né, já a manutenção da saúde, enfim, a medicina hoje tem um viés muito mais preventivo, graças a Deus. Isso não é problema da doutrina espírita. Como toda ciência, o espiritismo tem um objeto de estudos. E o objeto de estudo da doutrina espírita não é a matéria. O objeto de estudo da doutrina espírita é o espírito imortal nas suas relações com o plano físico. Então a gente precisa entender isso para não ficar misturando assunto. Maravilhoso, maravilhoso. E a gente, claro, sem querer aqui, não estamos, por favor, dando nenhum exemplo, etc., mas a gente fica vendo muito essa intromissão de assuntos que não dizem respeito à doutrina espírita em muitos locais. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Tem uma pergunta aqui sobre ele, a gente fica um pouco de moderador, só vou retornar um pouco aqui, uma amiga que perguntou por onde eu começo a estudar a doutrina. Eu sempre falo, a CRIS DPH. Nós temos, claro, os livros de entrada que já foram citados aqui, porém, estudar a doutrina, nós estamos falando de estudar pacientemente o Pentateuco Kardeciano. Nós estamos falando em estudar Kardec, não só o Pentateuco Kardeciano, mas, na minha modesta opinião, nós estamos falando em estudar paulatinamente Kardec. Estudar a doutrina é estudar Kardec. Sobreiro, o que você acha sobre isso? Eu vou me lembrar aqui, Uriel, que no Livro dos Médiuns, ainda na primeira parte, porque o Livro dos Médiuns foi dividido em duas partes por Kardec, né? E toda vez que um pedagogo desse nível divide em duas partes, a gente tem que entender. Na primeira parte ele vai querer fundamentar. Para na segunda parte ele aprofundar, né? É natural isso. Na primeira parte, no terceiro capítulo, Kardec vai aparentemente sair um pouco do assunto mediunidade. O capítulo chama do método, que é quando ele vai discutir como trabalhar o conhecimento espírita, como ensinar doutrina espírita, de modo a fazer um descrente se tornar um crente. Ou seja, uma pessoa que não crê, passar a acreditar. Ali ele vai dar uma informação importantíssima. Antes de fazer alguém espírita, ajudai-o a ser espiritualista. Então, antes de ser espírita, o ser humano precisa acreditar na existência do espírito, na imortalidade, na conservação da individualidade, na sobrevivência à morte do corpo. Aí ele está em condições de começar a entender a doutrina espírita. Lembre-se que Jesus fez o mesmo movimento. Jesus nunca pregou evangelho fora da Palestina. Por quê? Porque ele tinha que pregar evangélico que é pautado no Deus único para o único povo monoteísta daquela época. E é interessante que no Evangelho segundo o Espiritismo, de uma forma velada, Kardec fez esse comentário e pouquíssima gente percebeu. Aí nós vamos entender por que Jesus nasceu naquele povo. Por que Jesus era judeu e não era grego, não era da Babilônia, da Mesopotâmia. Não, Jesus era judeu por quê? Porque era o único povo
que era monoteísta e estava pronto para entender o desenvolvimento da ideia do Deus único, como você falou agora há pouco nas 3 revelações, tá? Então, eu vou dar uma pequena volta para depois entrar no assunto. Às vezes a gente pensa assim, né? Mas por que um capítulo sobre como ensinar espiritismo está no Livro dos Médiuns, que é um livro científico sobre fenômenos? Não parece que está meio fora de contexto, assim, se você fizer uma análise superficial? Eu vou ensinar o segredo, eu vou dar a chave do cofre. Uriel, quantas vezes nós tentamos formar espíritas com reunião mediúnica aberta? Quantas vezes nós tentamos trazer as pessoas para a doutrina, chamando elas para assistir reunião mediúnica? O que ele diz ali no capítulo? A força da doutrina não está no fenômeno, a força da doutrina está na sua filosofia. O que ele está dizendo? Para de formar gente por fenômeno, forme pessoas pela lógica do estudo. Esse é o segredo do capítulo. E ali, para responder a pergunta da nossa irmã, ele vai sugerir uma ordem, e pouca gente lembra. Ele fala para a gente começar pelo livro que é o Espiritismo, que foi escrito para isso. Ele foi escrito de uma forma muito simples, muito tranquila, muito didática, muito agradável de ler, porque começa com aqueles diálogos. Você vai se lembrar disso, já deve ter lido essa obra. Sim. Então. Só para a gente lembrar, a construção do diálogo, desculpa te interromper, mas essa construção dos diálogos, veja bem, desculpa, eu arrepio. A construção do diálogo é um pesquisador. A gente está lendo os diálogos e muita gente pode imaginar que aqueles diálogos lá com o padre, etc., são outras pessoas. Não, gente, isso é tão maravilhoso que é o pesquisador se arvorando na condição daquelas pessoas e fazendo perguntas e respostas. É interessante. Isso é maravilhoso. É interessante porque eu demorei para entender isso também, mas consegui. O padre é um sacerdote católico. Qual é a chance de um padre trazer em si as dúvidas de todos os católicos? Então, o que Allan Kardec faz? Ele cria um personagem fictício, esse padre não existe, e sintetiza nas perguntas desse personagem a dúvida de todos os católicos que escreviam para ele. Exato. Maravilhoso. Gente, é muito óbvio e muito tranquilo. Não, voltou. Voltou agora? Voltou. Tá normal para você? Ok. Tá ótimo. Então, então ele sugere o início pelo livro que é o Espiritismo, depois, passando ao Livro dos Espíritos. Então vamos lá. O que é o Espiritismo? Livro dos Espíritos. Parece. Nós estamos tendo alguns problemas. É a minha ou é a sua internet, Sobreiro? Eu preciso saber qual das duas internets está com esse problema. Eu estou verificando aqui, a minha está normal. Eu estou verificando aqui, a minha não apresentou nenhuma irregularidade ainda. Estou com um sinal normalizado aqui. Meus amigos estão me recebendo? Não, meus amigos, parece que o Sobreiro teve um problema com a internet dele. É a dele, não é correto, exatamente. Vocês estão me recebendo bem? Vocês estão me entendendo? Vocês estão me recebendo bem por aí? É a dele. Ok, nós vamos aguardar aqui. Ele logo deve voltar. O que nós temos que entender, nós estamos... o domingo é aquele dia que nós chamamos, o domingo é o paraíso das lives, está tendo live para todo lado. Então nós vamos encontrar esses problemas, temos que ter muita paciência, logo ele retorna aqui conosco, continuando esse desenvolvimento do que é o Espiritismo. Então foi uma pergunta que a irmã nos fez por onde começar, e ele está falando, a primeira, gente, é um livreto que é o Espiritismo. E é a porta de entrada, uma porta de entrada sugestionada, orientada por Kardec na obra do Livro dos Médiuns. Eu vou chamá-lo de novo, só um momento. Já está retornando o nosso amigo para continuar as suas reflexões. Vamos lá, o que é o Espiritismo? A minha internet caiu aqui, começou a chover. E internet no Brasil é uma maravilha, né? Então vamos lá. Primeiro livro.
Primeiro livro que é o Espiritismo, segundo livro é o Livro dos Espíritos, terceiro livro, o Livro dos Médiuns, quarto livro, a coleção, na verdade não é um livro, é a coleção toda da Revista Espírita. Então, o próprio Kardec sugeriu essa ordem para a gente iniciar os nossos estudos de Espiritismo. Então veja, voltando aqui para a lógica do Livro dos Espíritos, a primeira parte, o livro 1, vai falar das causas primárias, Deus como causa primária, e o Espírito como causa secundária, se é que podemos nos expressar dessa forma, né, dessa sorte, porque se Deus cria os seres imortais, nós também criamos, né? Então nós também somos criadores em processo menor, vamos dizer assim. E como nós vimos, a importância do estudo de espírito e matéria, espírito com E minúsculo, a Karina está perguntando se a gente pode repetir a ordem porque picotou a fala, né? Vamos lá. O que é o Espiritismo? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e Revista Espírita. Uriel, estão pedindo para você digitar a ordem. Vou digitar, gente, os dedos aqui estão um pouco gordinhos, então eu vou demorar um pouco para digitar. Enquanto o Sobreiro fala aí... Digitar no celular não é fácil, né? O que é o Espiritismo? Isso. Livro dos Espíritos. Livro dos Médiuns. Livro dos Médiuns e Revista Espírita. Ok. Pode continuar aí sobre ele que eu vou digitar. Então tá, beleza. Então nós estamos comentando sobre a primeira parte do Livro dos Espíritos, que é quando Kardec vai fundamentar toda a doutrina espírita e principalmente a parte da criação, as causas primárias, Deus e o infinito, prova da existência de Deus. Veja que esse livro ele é bastante filosófico mesmo, né? E tem algumas coisas muito importantes nessas primeiras perguntas, quando Kardec vai perguntar sobre o infinito, o desconhecido, e isso é mais importante do que parece, tá? A gente às vezes não dá muita atenção, vamos dizer, olha que pergunta extraordinária, estava faltando. Qual é? Diga. Espera aí, deixa eu achar aqui. Marise Conrado Soares, e o Evangelho segundo o Espiritismo? Por que será que o Evangelho não foi citado? Estava na cara que iam perguntar. Eu estava só esperando. Por que será que o Evangelho não foi citado? Vamos lá. Kardec diz assim, lá quando ele vai citar a ordem dos 4 livros, ele diz assim: para aqueles que quiserem ter as noções iniciais de Espiritismo pela leitura das nossas obras, sugerimos essa ordem, e aí cita a ordem que você citou. O que deixa claro para a gente, Uriel, porque se ele citou 4 obras com o objetivo de termos as noções primeiras ou primárias de Espiritismo, não cita o Evangelho, o que ele está nos dizendo? O objetivo do Evangelho não é ensinar o Espiritismo. O objetivo do Evangelho é discutir os princípios fundamentais da doutrina espírita à luz da lógica e à luz da moral. O que ele diz lá na introdução número 1? Que o ensino moral do Cristo, a discussão do ensino moral do Cristo, será o foco ou o objetivo exclusivo dessa obra. Então, o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo não é discutir a doutrina como um todo. Portanto, você não vai aprender a doutrina toda no Evangelho segundo o Espiritismo. Você vai rever pontos que foram discutidos no Livro dos Espíritos, pontos que foram discutidos no Livro dos Médiuns, que são os 2 livros anteriores ao Evangelho, rediscutidos agora do ponto de vista moral. Então, olha como que muda a conotação. E às vezes a gente fala para a pessoa assim, não, fica só no Evangelho que tá bom. Para discutir a moralidade, realmente, é a obra que tem esse objetivo. Mas para aprender a doutrina como um todo, o Evangelho não tem esse objetivo. A gente precisa entender isso, tá? Mas que bom que a nossa irmã fez essa pergunta, porque muita gente fica com a dúvida, Uriel, e não pergunta, não entra no assunto, não toca no assunto. Ela teve, vamos dizer, essa coragem e incitou a gente a falar de um assunto que a gente ia deixar passar se ninguém pergunta, né? Porque isso dá muita polêmica. Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, meu amigo, e vou ficar esperto no tempo aqui para que você consiga desenvolver bem o restante do assunto, os nossos minutos estão correndo. Não tenham vergonha de perguntar. Se você chegar numa casa espírita, num estudo de uma casa espírita, e perguntar e a pessoa falar assim, não respondeu, falar não, por quê, porque não, meu amigo, então o estudo não está certo. Porque não é que vão existir respostas para todas as perguntas.
Mas a base, para mim, a base é a pergunta, é o questionamento. E é o encadeamento lógico. Não tenha vergonha de perguntar, pergunte, porque é perguntando que nós construímos uma base de conhecimento necessária. Vamos lá, Sobreiro. Aí, se não der tempo de perguntar aqui, ou se a dúvida surgir depois, adiciona a gente aí no Instagram, no Facebook, se tiver vaga, porque às vezes o perfil da gente já está atingindo o número máximo de amigos, né? Mas se não conseguir adicionar como amigo, clica em seguir. E tudo que a gente postar, a pessoa já vai ter a notícia da postagem. O Facebook Messenger é muito importante, o direct aqui do Instagram pode ser usado para isso também. O e-mail é muito importante também, gente. A gente só quer colaborar. Então a gente deixa todas as vias possíveis para a gente poder conversar, né? O direct aqui no Instagram, o Facebook Messenger, o e-mail e a Vanusa pergunta aqui, o Espiritismo tem resposta para tudo? Na sua área de atuação, eu acredito que sim. Lembra? Qual o objeto de estudo da doutrina espírita? O espírito imortal e as suas relações com o plano físico. Dentro desses dois assuntos, eu acredito que não falte nada. E eu concordo plenamente, e eu digo mais. Além de ele ter resposta para tudo que nós temos capacidade de questionar, ele incita para que consigamos realizar novas perguntas. Isso que eu acho que é o mais importante. Sim, com certeza. A lucidez e um nível de conhecimento nos leva a dúvidas mais profundas, maiores, né? E é assim que o conhecimento se desenvolve, tá? Então vamos lá. Vamos conversar um pouquinho, então, fechando o assunto. Primeira parte do Livro dos Espíritos, causas primárias, Deus, né? Inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Todo o raciocínio do livro 1, mas principalmente Deuses, princípio material. Parece que a internet do Sobreiro está dando alguns picos. É a do Sobreiro ou é a minha? Eu sempre preciso que vocês nos digam. Eu estou aqui conferindo o meu sinal de internet. Parece que está bom. Eu estou perto do... Acho que foi o sinal do Uriel que caiu. Retornamos. Está chovendo na minha cidade também. Retornamos. Dessa vez foi você que caiu, viu, Linguarudo? Foi. Vamos lá. Então vamos lá. E é interessante porque a imagem estava travada para mim, agora ficou boa. A minha imagem estava travada. Tá parecendo que eu estou... O seu som está travado. Alô? Alô, meu amigo? Alô, meu amigo Sobreiro, estamos travados. Que pena. Voltei. Eu estou aqui. Parece que você retornou também. Certo agora. Então vamos lá. Segunda parte é o livro 2, Kardec chamou de Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. O que significa isso? Tudo que você quiser saber sobre o espírito imortal, Livro dos Espíritos, segunda parte ou livro 2. Aqui tem tudo. O espírito vivendo no plano espiritual, vivendo no mundo físico, encarnando, desencarnando. Inclusive a encarnação é discutida não só do ponto de vista da vinda, né? Mas do ponto de vista da lógica, da justiça da reencarnação. Então veja que é muito... Tem alguém falando aqui que nós estamos revezando na caída, você viu? Eu troquei a minha para a internet móvel, porque a chuva não está deixando a internet fixa funcionar. Eu troquei a minha. É interessante, porque a primeira vez que eu caí, eu desliguei o Wi-Fi e fiquei na móvel. Aí depois foi o 4G que travou, eu precisei voltar pro Wi-Fi. A Silvana Lima está dizendo assim que nós estamos um derrubando o outro aqui, né? Quando um fala, o outro cai. Um é o obsessor do outro. É competição vibratória isso aqui, né? Então vamos lá. Tudo que você quiser saber sobre o espírito imortal, corre para o Livro dos Espíritos, livro 2, né? Espírito vivendo no plano espiritual, vivendo no plano físico, encarnando, e a encarnação, como nós dissemos, pelos mais diferentes pontos de vista, né? Da lógica, da justiça,
o processo encarnatório em si, a escolha das provas, que é bem diferente do que nós temos costumado falar sobre planejamento reencarnatório. As pessoas acham que a gente fica planejando situações, e na verdade a encarnação não planeja situações, a encarnação planeja gênero de provas, é só isso. Então é importantíssimo a gente entender isso, tá? Então o espírito encarnando, desencarnando, o desencarnado atuando no plano físico, o encarnado atuando no plano espiritual. Então tudo que você precisa saber sobre o espírito imortal, agora com E maiúsculo, tá? Vamos lembrar desse detalhe, que agora já não é mais o campo das ideias, agora é a individualização do princípio inteligente, ou seja, eu e você e os desencarnados e encarnados que estão aqui. E o raciocínio da segunda parte, ou do livro 2, vai se desenvolver no livro dos médiuns. Por isso que nós pegamos muito firmemente no primeiro estudo do livro dos médiuns, que você acompanhou os últimos, Uriel. E nós falamos isso muito claramente no primeiro estudo. Estudar o livro dos médiuns sem conhecer o livro dos espíritos é arriscado. Existe uma necessidade, eu diria até uma urgência de nós estudarmos profundamente o livro dos espíritos. Então eu volto para o que nós falamos lá atrás. Se você não pode estudar a doutrina toda, seja qual for o teu problema, né, financeiro, é tempo, é paciência, qualquer que seja o teu problema, estude o livro dos espíritos, que já é grande coisa. Que já vai ser um grande progresso em termos de conhecimento de espiritismo. Então, as ideias discutidas no livro 2, ou segunda parte, ampliam-se no livro dos médiuns. Por quê? Porque você tem que saber o que é o espírito encarnado, o que é o desencarnado, que o encarnado atua no plano espiritual, que o desencarnado atua no plano físico. Se você entendeu tudo isso, entender o livro dos médiuns vai ficar um pouco mais fácil. Veja, é um desenvolvimento de ideias com uma perfeição extraordinária, com uma lógica irrefutável. Exatamente, exatamente. Só vou responder uma amiga aqui que ela perguntou o que é preferível, ou o estudo sozinho ou o estudo em grupo. Eu, particularmente, sempre dou suporte ao estudo em grupo, a discussão de ideias para chegar a um denominador comum de entendimento. Porém, esse estudo em grupo, hoje em dia, pode ser realizado pelos meios digitais. O estudo que o Sobreiro faz, por exemplo, pela Rai TV na internet, é um estudo que as pessoas conversam, as pessoas discutem, as pessoas perguntam, e ele está sempre participando. Então, nós temos essa alegria hoje de conseguir realizar... eu acho esse recurso... Alô? Alô, Sobreiro? Aí, voltou agora. Aqui. Beleza. Então, os dois são importantes, né? Nós fazemos os nossos estudos particulares e as nossas meditações são importantes, porque é no recolhimento e na evocação dos bons espíritos. Por exemplo, quando eu sento para estudar e penso no meu anjo guardião e falo, olha, eu preciso entender esse ponto, eu preciso da tua ajuda, gente, isso acontece. Evocar espírito não significa que você vai fazer ele se manifestar. Tá? Evocar o anjo guardião nos momentos mais difíceis é um recurso extraordinário para nós passarmos por determinadas situações. E as pessoas parecem que não entenderam muito bem isso, tá? Agora, eu gosto muito do estudo sozinho, não abrindo mão, não prescindindo do estudo em grupo, tá? Mas eu acho que sozinho, no recolhimento, a gente tem uma facilidade um pouco maior para estudar, tá? Só respondendo a pergunta aqui do underline and me. Sim, a Rede Amigo Espírita tem o perfil dela no Instagram, sim, tá? Você quer complementar, Aurel? Eu quero complementar que, veja bem, veja o que é interessante. Eu tenho uma preferência pelo estudo em grupo, o Sobreiro tem uma preferência pelo estudo individual, e o que é importante nós estudamos isso tudo? Qual foi a única palavra que você repetiu aqui? Estudo. Então, não estudo, independente da forma, né? Independente da forma, estude. Independente da forma. Se você precisa de ajuda, precisa estar em grupo, tem gente que gosta da dinâmica. Eu tenho um pouco de dificuldade com grupo, gente, eu vou até deixar o claro porquê aqui. Não tenho nada contra o estudo em grupo, muito pelo contrário. Só que eu acho que os grupos de estudo, em geral, eles são muito heterogêneos. Então, o que acontece? Tem horas que você não consegue dar a profundidade que você está enxergando, porque tem gente que não vai acompanhar.
Então eu gosto muito do estudo individual e gosto do estudo na internet porque você joga o mais superficial e joga a semente do mais profundo e cada um capta e interpreta dentro do seu nível de compreensão. Ótimo. Ok? Meu amigo, por favor, o Instagram nos limita a 1 hora e as pessoas aqui estão perguntando, deixe os seus canais de estudo, porque nós sabíamos que não conseguiríamos vencer a questão em 1 hora. Nós gostaríamos justamente de incitar as pessoas, convidar as pessoas ao estudo. Okay. Não entregar verdades prontas. Mas deixe seus canais aqui, por favor. Sim. De estudo. Aqui no Instagram é tranquilo, você vai procurar Sobreiro AL, de André Luiz, porque esse é meu nome, né? André Luiz e Sobreiro. Então, Sobreiro AL. Facebook, facebook.com/André Sobreiro. E no YouTube, eu tenho um canal próprio, mas eu não posto nada lá. Todos os nossos estudos são direcionados especificamente para o YouTube da Rede Amigo Espírita. Você vai procurar RAE, R-A-E, RAE TV. Tá? E ali você vai encontrar os nossos estudos. Vai ter uma playlist com os 13 encontros realizados sobre o Livro dos Médiuns. Veja que nós ainda estamos no começo. Dá para pegar esses 13 vídeos, assistir, e a partir o Átila está colocando lá para a gente. Átila, obrigado. Já que nós estamos apenas com 13 estudos, nós ainda estamos no 2º capítulo, portanto nós estudamos pouca coisa, nós estudamos a introdução, o capítulo 1, e estamos começando o 2º capítulo da primeira parte. Então estudar 13 vídeos e depois acompanhar concomitante com a gente, não vai ser tão difícil, né? Não está tão longo, tem 50 estudos, não, tem só 13 e dá para as pessoas alcançarem a gente e caminharem de mão dada com a gente, tá? Átila, você que está aí conosco, sei que você está com o celular na mão, os 2 dedos, escreve aí para nós. O YouTube é o RAE TV, o Instagram você já escreveu aí para nós, porque, gente, eu vou falar com vocês. O estudo do Sobreiro no YouTube é uma pérola. Acompanhem, inscrevam-se na RAE TV, na Rede Amigo Espírita, e acompanhem, porque é uma pérola. Uma pérola. Então vamos lá, gente. Vamos acelerar um pouquinho, porque é limitado a 1 hora, né, Uriel? Isso, nós temos 7 minutos. 7, tá. Então vamos lá. Então a primeira parte vai falar sobre o Criador, e o pensamento dessa primeira parte vai se desenvolver na Gênesis. A segunda parte fala sobre a criatura e vai se desenvolver no Livro dos Médiuns. A terceira parte é muito tranquila, as leis morais, que foi dividido em 12 capítulos. O primeiro capítulo chama Lei Divina ou Lei Natural, que é quando Kardec vai caracterizar a lei. Depois vem 10 capítulos com as 10 leis. E é interessante que no primeiro capítulo ele pergunta: a divisão em 10 pode ser feita? E os espíritos respondem: a divisão em 10 já foi feita por Moisés. Você pode dividir em quantas você quiser, desde que vocês se entendam na sua linguagem, né? Então vem capítulo inicial, 10 leis e um capítulo final chamado da perfeição moral. Ou seja, a culminância do processo, que é a chegada à perfeição e ao espírito puro, né? E o raciocínio discutido, né, iniciado nas leis morais, vai se expandir no Evangelho segundo o Espiritismo. Veja, o Evangelho segundo o Espiritismo é uma expansão das leis morais. E a quarta parte, livro 4, estou chegando nela aqui, Kardec chamou das esperanças e consolações, que é quando ele vai começar a discutir a justiça divina, não mais aquela justiça dura e pautada simplesmente na dor e no castigo, mas uma justiça educativa pautada no amor. Veja que o livro 4 do Livro dos Espíritos vai começar a trabalhar essa justiça amorosa, não mais a punição eterna, mas uma punição apropriada ao erro. Isso se nós colocarmos o termo punição entre aspas, né? Porque todos nós sabemos que Deus não castiga, que Deus não pune, Deus corrige as nossas imperfeições. Então, leve a palavra punição, por favor, em termos relativos, aí coloca ela entre aspas, tá? Então, a parte 4 vai começar a discutir a justiça, penas e gozos terrestres, ou seja, o que eu sofro e o que eu aproveito no plano físico, penas e gozos futuros, o que eu sofro e o que eu posso aproveitar do bem que eu fiz no plano espiritual. E essa quarta parte
vai se expandir no livro que vai discutir profundamente a justiça de Deus, que nós conhecemos como o céu e o inferno, tanto que o livro Céu e Inferno tem como subtítulo exatamente isso, a justiça divina segundo o Espiritismo. Então olha que interessante, vamos juntar tudo agora, Uriel. Livro 1, Criador. Livro 2, Criatura. Livro 3, as leis que a criatura precisa viver para ser feliz. Livro 4 é a justiça, ou seja, se você viveu as leis, você é feliz, se você não viveu, você não é feliz. Criador, criatura, leis e justiça. Essa é a lógica do Livro dos Espíritos. Maravilhoso. Meu amigo, como eu não canso de dizer, o seu conhecimento é maravilhoso. Muito obrigado. Obrigado a todos que tiveram paciência com as nossas internets hoje e que ficaram até o momento. Sobreiro, palavras finais para os nossos companheiros aqui, por favor. Gratidão, gente. Obrigado pela presença de todos vocês. Nós chegamos a mais de 100 pessoas hoje. Vai oscilar, claro, né? Os compromissos naturais do domingo, a própria internet que caiu, voltou, oscilou mais do que a defesa do Corinthians. Mas foi uma alegria estar com vocês mais uma vez. E vamos trabalhando, vamos nos esclarecendo, transformando a nossa moralidade e, se possível, levando com a gente aqueles que Jesus colocou próximos de nós, não sob nossa responsabilidade, mas que a gente pode ser útil de alguma forma. Fiquemos com Deus. Maravilha, gente. Eu vou colocar, por mais que nós tenhamos tido problema, eu vou colocar essa live no YouTube e vou compartilhar nas redes sociais também. E essa semana nós temos lives todos os dias aqui no canal do Espiritismo 24 horas. Beijo no coração de todos e até amanhã às 7 da noite. Tchau, tchau, Sobreiro. Fica com Deus. Até mais, irmão.